Bem, amigo de Deus, eu sou o evangelista Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a palavra do Evangelho. Hoje, em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1, na nossa leitura reflexiva. E diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós temos feito aqui o estudo dessa carta aos Gálatas e seguimos aqui nas nossas leituras. E esse ponto aqui do capítulo 3 chega ao ponto assim fundamental da argumentação do apóstolo Paulo. Porque ele vinha desde o começo da carta aos Gálatas, né, fazendo a apresentação do ministério dele, que não era um ministério dado por homens, né, porque foi lançado acusações contra Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo legítimo, e justamente essas pessoas que estavam acusando Paulo é que estavam pervertendo a mensagem do Evangelho. Falou sobre a inconstância dos Gálatas, né, que rapidamente, né, eles tinham sido salvos ouvindo a pregação do Evangelho, e rapidamente alguém foi lá e começou a ensinar que eles deveriam obedecer práticas religiosas, né, os rituais judaicos e até mesmo a circuncisão, que era um corte na carne. Então, o Paulo se admirou, né, falou sobre a inconstância deles, né, que tão rápido eles mudaram de direção. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a viagem dele a Jerusalém, né, que quando ele se converteu, ele não perguntou a homem nenhum, porque o que ele tinha recebido direto de Cristo. Foi uma revelação direta de Jesus Cristo a respeito desse evangelho que ele prega, que era um evangelho pela fé, é um evangelho baseado na graça de Deus, um evangelho que não era baseado em rituais religiosos. E ele até menciona, né, no áudio passado a gente falou, a respeito da sedução da religiosidade, que o apóstolo Pedro, e até o apóstolo Pedro foi seduzido por esse tipo de comportamento, de querer justificar-se por atos religiosos. Então, enquanto que não tinha ninguém da seita da circuncisão, né? Ele estava vivendo ali com os gentios, falando do evangelho, pregando o amor de Deus. Mas quando Pedro viu que vieram pessoas lá da parte de Tiago, que eram da circuncisão, ele começou a se sair fora dos gentios e começou a querer dissimular, né? E parecendo que não estava vivendo como um gentio. E o apóstolo Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo: olha, você está vivendo como um gentio, agora quer obrigar os outros a viverem como judeus praticantes da lei. Então, essa é uma carga pesada que nem você está conseguindo carregar. Como é que você quer impor a outras pessoas, né? Então, foi a, a sedução da religiosidade, né? Ter uma aparência de uma pessoa que está fazendo tudo certinho, né? Uma pessoa que está nos conformes da lei, uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que está com a vida correta diante de Deus. Todas essas coisas, na verdade, tudo isso é pura religião. Como nós temos tido muita oportunidade de falar que religião é o homem tentando agradar a Deus. Já o Evangelho é Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, com a oferta perfeita na cruz do Calvário, ele alcança o homem, resgata para si, o justifica e o restaura completamente. Então, para servir a Deus, né? Então, essa sedução da religiosidade, ela chega aqui, nesse ponto do capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo ele chega ao ponto assim, fundamental do argumentação contra esta vida religiosa, contra essa coisa de querer parecer uma pessoa que está obedecendo e fazendo tudo correto. É aquela pessoa que se baseia não na fé que ela tem em Deus exatamente, mas se ela está indo realmente em todos os cultos, se ela está fazendo tudo certinho, se ela está obedecendo todas as regras, se ela não tem nenhuma coisa para acusar ela. Então, todas essas questões, na verdade, são tentativas da pessoa ela se justificar diante de outras pessoas, e isso constitui a verdadeira religiosidade. A religiosidade, ela é vazia de poder. A religiosidade, todas as vezes que o ministério poderoso de evangelismo começa,
Então você tem aquela fase inicial de milagres, operações maravilhosas, Deus está no negócio, o Espírito Santo de Deus batizando. A Assembleia de Deus é um exemplo disso, né, que começou com muitos milagres e manifestações do Espírito Santo. Mas à medida que as pessoas começam a tentar se justificar pela carne, o Espírito, ele deixa essas organizações, essas denominações. Essas denominações vão se esvaziando do Espírito Santo, que é o que opera as maravilhas, né, à medida que elas andam em direção à religiosidade. Então, esse ponto aqui de Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, ele já pergunta: "Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou?" Ou seja, a religiosidade é um tipo de sedução. A pessoa é seduzida a viver de uma maneira que ela julga estar atendendo um padrão religioso. Então, no caso dos Gálatas, o padrão lá era o judaísmo. Mas existem muitos outros padrões que as pessoas querem dizer: não, eu estou cumprindo as regras, eu estou de acordo com o padrão que é estabelecido, eu estou de acordo com a cartilha. Então, isso aí é pura religiosidade. Isso aí, no caso, afasta o Espírito Santo. Ele faz com que o Espírito deixe essa reunião de pessoas, né? Então, cada vez mais as pessoas vão pregando obediência e vão vendo menos as maravilhas de Deus no meio da igreja, né? Porque nós vamos entender bem aqui que, como já temos falado, né, nos autos, que a operação de Deus não se baseia em obediência. Mas diz assim: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou ou quem vos seduziu, né, a vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então, o apóstolo Paulo, lá com os Gálatas, antes da conversão deles, no momento, perdão, da conversão deles, começou a falar sobre Jesus crucificado. Era a mensagem deles. Ele não estava pregando regras, ele não estava pregando obediência a um ritual religioso. Ele estava pregando Jesus Cristo e esse na cruz. E isso sendo suficiente para reconciliar o homem com Deus. Muito além de regras, muito além de rituais religiosos, né? Então a pessoa cumpre um ritual religioso, às vezes, orando todo dia na mesma hora. Ora, eu faço, às vezes, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus me leva de forma regular a fazer orações. Mas eu não me prendo a isso, porque o Espírito Santo de Deus às vezes usa esse método um tempo, e outras épocas ele até me manda parar de orar um pouco e louvar a Deus. Então eu passo da oração para o louvor, né? Em algumas outras épocas, eu não fico nem preso, nem na oração, nem no louvor, porque o Espírito Santo de Deus me leva um pouco mais profundo nas Escrituras, para estudar um pouco mais as Escrituras. Então não há uma regra religiosa de relacionamento com Deus. Há sim uma dependência do Espírito. E isso baseado apenas, não no que eu estou fazendo, baseado apenas no que Cristo fez, Cristo crucificado. Então o apóstolo Paulo falou assim: olha, vocês foram seduzidos, porque inicialmente vocês se converteram com a mensagem de Cristo sendo crucificado. Isso foi suficiente para a salvação de vocês e para vocês terem a comunhão estabelecida com Deus. No versículo 2: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o apóstolo Paulo começou aqui a argumentação mais contundente, mais objetiva. Ele perguntou: olha, quando vocês foram salvos e logo em seguida vocês foram batizados com o Espírito Santo, isso aconteceu porque você estava praticando a lei, sendo obediente, fazendo o que as regras dizem para vocês fazer? Ou porque vocês ouviram a mensagem do Evangelho e aí então vocês foram salvos e batizados? A mensagem do Evangelho foi suficiente naqueles dias? Então aqui está o ponto fundamental a respeito da argumentação de Paulo, a respeito dessa questão da religiosidade em comparação com a vida no Evangelho. O Evangelho se baseia na pregação de Cristo sendo crucificado, de Cristo na cruz. E isso sendo um ato suficiente para restabelecer o homem a Deus. Isso sendo um ato que não requer a obediência de ninguém, não requer ninguém sendo cumprindo rituais religiosos, dizendo para Deus: ó Deus, olha para mim que eu estou sendo obediente, então o Senhor me abençoa por causa da minha obediência. Isso não funciona desse jeito. O que funciona é a pessoa olhar para a cruz e ver na cruz o preço pago para que ela pudesse ser restaurada a Deus. E de novo em comunhão com Deus, o preço pago na cruz do Calvário. Ele é suficiente para nos dar a graça relativa a todas as coisas que necessitamos para uma vida piedosa. Conforme diz aqui Efésios, né, que é a próxima carta, né? A próxima carta aqui, depois de Gálatas, é Efésios, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1, versículo 3, o capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, toda a sorte de bênção espiritual, Deus ele nos concedeu. Tudo que nós precisamos para uma vida piedosa, todas as coisas que nós necessitamos para uma vida piedosa, já está depositado para nós em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Agora você pode falar assim, mas eu vivo aqui no natural, e como é que eu vou usufruir? Eu vou esperar a minha vida passar, eu morrer lá na região celestial, eu vou desfrutar. Engano seu. Quando você está em espírito, você adentra as regiões celestiais pela fé, pela oração, se baseando na palavra de Deus, você está em espírito. E ali você recebe aquelas coisas que foram depositadas no teu nome. E pela fé você traz a manifestação das coisas que você necessita. Você traz aquilo que você precisa. Porque esse Deus que nós servimos, ele ressuscita os mortos. E ele chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Esses são princípios da fé. Mas aqueles que andam pela carne, aqueles que vivem tentando se justificar por atos religiosos, por práticas carnais religiosas, eles não conseguem entender esses princípios da manifestação da glória e do poder de Deus. Os Gálatas, eles se perderam justamente nisso. Eles não conseguiam perceber que no mundo espiritual havia uma obra já completa na cruz do Calvário e que eles receberam, não foi porque eles estavam praticando as obras da lei. Eles receberam porque eles estavam ouvindo a palavra da fé. E na hora que eles creram, eles foram salvos, eles foram cheios com o Espírito Santo. Então, ainda no capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele fala, né? Só relembrando o versículo 3: Sois assim insensatos que, tendo começados no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, quando é que eles estavam no espírito? Enquanto eles estavam agindo pela fé na crucificação de Cristo. E quando é que eles começaram a andar pela carne? Quando eles começaram a tentar se justificar por atos de obediência, atos físicos de obediência. Eles usavam a carne deles, o esforço carnal e humano, para mostrar que eles estavam sendo obedientes, ao ponto até de aceitar a circuncisão em alguns casos. Então, versículo 4: Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aí ele faz a pergunta no versículo 5, que é um dos pontos fundamentais aqui da argumentação contra a religiosidade em favor da fé. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, leamos novamente. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu tenho insistido que justamente quando as pessoas elas caminham em direção à religiosidade, elas se esvaziam do poder de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus. Mas à medida que as pessoas elas começam a tentar se justificar na carne como pessoas obedientes, que são esforçadas, que estão tentando fazer assim o melhor que elas podem e que elas estão ali naquele esforço tremendo e um dia lá na glória Deus vai olhar para a obediência delas e vai recompensá-las. Essas pessoas, na verdade, estão cumprindo rituais religiosos. Porque a religião, ela não opera o poder de Deus. O que opera o poder de Deus é a pregação da fé. É quando a pessoa ouve a palavra do Evangelho, Cristo sendo justificado. E aqui, nesse momento, uma fé nasce no coração dela. Ela tem uma convicção, uma certeza de que o sacrifício foi perfeito, de que Deus é santo e que ela tem na vida dela a ação do Espírito Santo de Deus. Então, o versículo 5, que é fundamental: aquele que concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Será que o Espírito Santo está sendo concedido, batizando pessoas, enchendo pessoas com o Espírito Santo? Será que milagres estão acontecendo? Por que estão acontecendo? Porque somos obedientes? Não. Não está, pessoas não estão sendo batizadas porque um grupo está sendo obediente. Pessoas não estão sendo, pessoas não, os milagres não estão acontecendo porque pessoas têm sido obedientes. É pela ou porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Esses milagres, a concessão do batismo com o Espírito Santo, acontece não é pela prática de uma lei e de costumes religiosos. O Espírito Santo e os milagres acontecem mediante a pregação da fé. Quando alguém se levanta e fala: Olha, o sacrifício de Jesus foi perfeito. E aquela pessoa começa a mencionar o sacrifício de Cristo relacionado às coisas, tanto do porvir, quanto às coisas atuais também.
milagres e batismo com o Espírito Santo começam a acontecer. Se milagres e batismo com o Espírito Santo não estão acontecendo, é justamente porque as pessoas têm pregado uma religião vazia e morta, em vez da vida, a vida de Deus transmitida pela pregação da fé. Então, nós podemos até consultar aqui no capítulo 10 de Romanos ainda, né? Diz assim o texto, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas elas sobem no altar e começam a pregar, fazer pregações, né? Pessoas às vezes são convidadas e a igreja ela quer receber bem as pessoas e quer se alegrar com a visita de alguém, ou até mesmo um irmãozinho muito amado na igreja, né? Ele é convidado a dar uma mensagem e ele começa a pregar, na verdade, não uma fé legítima e verdadeira, mas o que ele começa a ministrar é regras, são atos de obediência, atos. Veja bem, que fique muito claro, em nenhum momento eu estou dizendo que a obediência é ruim, a obediência é de Deus. Ser obediente a Deus é uma bênção, porque na verdade nós estamos entregando a nossa vida para Deus, estamos colocando no serviço do reino. Mas o que eu estou estabelecendo aqui não é uma pregação contra a obediência. Eu estou estabelecendo aqui que rituais religiosos, rituais baseados em obediência, eles não operam o poder de Deus. Eles não operam o batismo com o Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo. E se alguém não está cheio com o Espírito Santo, ele não consegue resistir às tentações, ele não consegue resistir às investidas do maligno. E você pode ter certeza, mais dia, menos dia, aquela pessoa vai estar, mesmo pregando atos de obediência, ela vai estar no pecado. É o Espírito Santo que nos santifica. Precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo, para que ele possa nos santificar. E então aí nós prestamos um culto a Deus e passamos a viver na obediência. Mas, como diz aqui, versículo 17, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando às vezes aquele irmãozinho começa lá a pregar sobre obediência, sobre uma vida correta com Deus ali, é muito maravilhoso isso, assim, no aspecto assim de realmente você tentar ensinar as pessoas aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada. Mas aquilo está vazio de poder. Aquilo não vai sustentar a pessoa na santidade. O que vai sustentar a pessoa numa vida santa, numa vida piedosa diante de Deus? O que vai sustentar a pessoa é ela receber o poder de Deus para enfrentar o príncipe desse mundo. O espírito que opera nos filhos da desobediência. É somente através do Espírito Santo. E diz essa palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando ele começa a pregar, em vez de pregar atos de obediência, atos religiosos, uma obediência religiosa. Em vez de ele pregar isso, ele começa a falar sobre a obediência do Espírito, aquela vida cheia do Espírito Santo, não baseada em regras, mas que alguém movido pelo Espírito Santo, ele obedece a Deus. Mas alguém movido pelo Espírito Santo, ele tem uma vida na presença de Deus. Ele começa a pregar essa palavra, que é uma palavra baseada na fé nas Escrituras, falando que a Bíblia Sagrada é verdade, falando não tentando dizer que certos versículos da Bíblia você não pode confiar nele, mas dizendo que toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E você pode firmar a sua vida sobre a palavra de Deus, que ela é uma rocha eterna, e você não vai ser confundido nem decepcionado. Quando alguém prega a palavra da fé, e ela é a palavra baseada na fé, no sacrifício de Jesus apenas para justificar o homem com Deus, então o Espírito Santo de Deus ele começa a encher as pessoas, elas são batizadas do Espírito Santo. Então os milagres começam a acontecer, a obra maravilhosa. Então vale muito, 1 milhão de vezes mais uma pregação a respeito da fé do que 1.000 pregações a respeito de obediência religiosa a rituais inventados por homens. Então, até posso mencionar aqui, vou fazer a leitura aqui de Romanos capítulo 8, porque, a respeito daquelas pessoas que tentam se justificar pela carne, né? Então, diz assim, olha, esse texto aqui ele é muito esclarecedor, o texto de Paulo também, né? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não haverá, prega-se a obediência religiosa, né? Mas a verdade é que não haverá condenação, justamente não para a pessoa que está tentando se justificar na carne, dizendo que ela obedece regras religiosas, mas a pessoa que é ausente da carne, não dependendo da carne, ela crê em Jesus Cristo crucificado.
Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles não tentam se justificar pela carne, mas no Espírito, como nós lemos lá em Gálatas, eles andam pela fé. Eles estão crendo em Deus, estão esperando em Deus, eles estão manifestando a fé em Deus, uma fé viva que eles receberam ao ouvir a pregação do Evangelho, porque a fé vem por ouvir e ouvir pela mensagem do Evangelho. Versículo 2 aqui, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, os judeus iam foram até os Gálatas e disseram para eles assim: se vocês não obedecerem a lei, então vocês não vão agradar a Deus. Mas aqui esse versículo 2 está dizendo aqui, a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito Santo, essa lei do Espírito que me dá vida, que me vivifica, que me vivificou diante de Deus, ela me libertou da lei do pecado e da morte. Antes, se eu não obedecesse a lei, eu morria. Mas agora, independente se eu obedeço alguma regra religiosa, eu tenho a vida do Espírito em mim. Versículo 3, porquanto era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus enviando seu Filho à semelhança da carne no pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, foi justamente na carne de Cristo que foi condenada sobre a cruz do Calvário todo o pecado. E é impossível para a lei, porque a lei ela sempre esteve enferma. Foi impossível para a lei restaurar o homem e fazer com que ele fosse reconciliado com Deus. A lei nunca conseguiu fazer isso. Rituais religiosos nunca conseguiram fazer isso. É por isso que rituais religiosos nunca trazem o Espírito Santo. É por isso que rituais religiosos nunca trazem aquela presença de Deus verdadeira, maravilhosa. O que traz a presença de Deus, o que traz milagres, o que opera milagres, é justamente a pregação da fé em Jesus Cristo. É a pregação de você confiar em Cristo, no sacrifício perfeito e completo de Jesus na cruz do Calvário. Então, continuando aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou tentando nos justificar por atos religiosos que são operados através da carne, né? Mas segundo o Espírito, que é a vida pela fé. Meu irmão, entenda uma coisa: viver pelo Espírito é viver pela fé. Justamente as pessoas religiosas são as mesmas pessoas que estão dispensando milagres, porque elas sabem que os milagres não operarão na vida delas. As pessoas que dispensam os milagres são as pessoas que estão tentando se justificar pela carne. Mas as pessoas que estão andando pela fé, elas sempre estão crendo numa cura, elas sempre estão crendo na provisão de Deus, elas sempre estão crendo na proteção de Deus. Uma pessoa está correndo risco de morte, elas estão crendo no livramento de Deus, elas estão crendo em Deus o tempo todo. Elas estão crendo no sobrenatural de Deus operando aqui no natural o tempo todo. Essas pessoas que se justificam na carne, elas dispensam todas essas coisas. Porque elas vão falar assim: o importante é eu ficar obediente aqui, porque na glória Deus vai me recompensar. Isso não é viver pelo Espírito. Isso é tentar se justificar pela carne. Isso é tentar se manter pela carne. Isso é tentar falar para Deus assim: Deus, eu sou uma pessoa obediente. Porque a mente delas funciona assim. Elas são muito justas. Na mente delas, elas são justificadas pelo que elas fazem na carne, né? Então, elas são muito justas. Então, elas falam assim: eu sou tão obediente a Deus, né? Se Deus está vendo que eu sou obediente, Deus não está me dando um milagre, é porque não é vontade de Deus. Ela distorce até a vontade de Deus. Eu falo, sabe, se fosse a vontade de Deus, eu sendo obediente do jeito que eu sou, Deus já teria me abençoado. Isso é pura religiosidade. Isso é ser religioso. A pessoa que ela é religiosa, ela chega a cometer esse ato de separar completamente a verdade do evangelho. Então, ainda em Romanos, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. É justamente a inclinação de viver pela fé no espírito é que traz vida e que traz paz. Mas a inclinação da pessoa que ela quer viver segundo a justificativa dos atos religiosos dela, da obediência carnal dela, da obediência física dela, ela quer se justificar diante de Deus, ela está caminhando para a morte, porque ela vai se esvaziar do poder de Deus. Se tem uma coisa que mantém a gente vivo aqui, é o Espírito Santo de Deus, vivifica o nosso corpo mortal, e é por isso que muitos, às vezes, vêm até morrer, porque não entendem, elas estão tentando se justificar na carne. Aí a igreja toda fala assim: não, porque aquela pessoa era uma pessoa tão santa de Deus e morreu de doença. A doença deve ser vontade de Deus, porque, na verdade, era uma pessoa que tão santa,
Mas, na verdade, é uma pessoa que muitas vezes não se justificou. Eu não sei de cada caso, tá? Não estou falando de maneira generalizada, estou dando um exemplo, que pode ser um exemplo. Mas o fato é que quando nós tentamos nos justificar pela carne, nós vamos falar que nós somos uma pessoa santa, que aquela pessoa é santa, e que se ela está doente é porque é vontade de Deus. Mas isso não é verdade. É porque ela está tentando se justificar na carne, tentando trocar a obediência dela por uma cura. E isso não acontece. Aí, quando não acontece, a pessoa diz que a doença é vontade de Deus. Mas quando, na verdade, se ela ouvisse a pregação da fé e tivesse crido em Jesus Cristo, até ainda que ela tivesse morta, ela viveria. Então, o capítulo 8 aqui ainda continua de Romanos, mas o tempo já vai se estendendo. Você possa entender que quando Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, que aquelas pessoas que estão vivendo na carne não podem agradar a Deus, é justamente as pessoas que estão tentando se justificar pela carne e fazer a vontade da carne, né? Seja nos desejos físicos e carnais, pecaminosos, quanto também querer ser muito santo diante de Deus, um santarrão dizendo que é justificado diante de Deus pelo seu comportamento na carne. O comportamento na carne não justifica diante de Deus. O que justifica diante de Deus é a fé que nós recebemos através da pregação do Evangelho e de Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe a igreja.